Oi? Mãe, Tá na hora de modernizar esse assunto aqui. Não é? Ah, isso aqui é do século passado. Quantos séculos nisso? Pode continuar mais um pouquinho. A Márcia quer cantar? É. Eu acho que ele já nem desliga. Já tá no automático. Não desliga. Tá ótimo. Está vendo como fica bem aqui os tarefeiros todas na frente, ocupando as primeiras cadeiras? Que assim evita ver pessoas assim, meio jogadas, não é? Fica aqui na frente, às vezes adormecem. faz uma barreira de proteção. Porque nós chegamos gente. Por isso que começar antes não é proveitoso. Porque fica muita gente sem informação, não?
Essa quinta-feira, qual vai ser o tema da quinta? O tema é o primeiro capítulo do Evangelho. Moisés, ciência e religião e espiritismo. Eu estou sempre estudando o Evangelho, tem um grupo com a Denise, é o meu estudo preferido. Vamos começar. Boa noite a todos. Estamos todos bem, né? Estamos numa casa de luz, né? No ponto de referência, no luminoso, estamos todos ótimos, né? Boa noite, Lenilson, Bianca. Antecipadamente, obrigado por terem vindo, pelo estudo que vão nos trazer, né? Eu confesso que estou curioso e já estou feliz com o tema, né? O elixir da felicidade. Deve ser coisa boa que esta dupla fantástica nos vai trazer esta noite, né? Eu confesso que sou um fã desse modelo que eles desenvolvem assim em dupla, tanto que nós já copiamos e mais, não é, Consola, Márcia? Nós já copiamos e a partir desta quinta-feira temos uma nova palestra pública. Na verdade não é nova, é a recuperação das palestras que fazíamos antes da pandemia, né? E fizemos alguma inovação, algumas introduções, que é o Evangelho, com três pessoas desenvolvendo o tema, né? E no final temos 10 minutos para perguntas e respostas. As perguntas são livres, as respostas daremos se conhecermos. Se não conhecermos a resposta, humildemente pesquisaremos para depois poder responder, não é? E no final também temos passes, não é? Então, Lenilson e Bianca, vocês fazem escola e nós tratamos de potencializar essa escola em dupla, fazendo trio, não é? Então, muito bem. Temos alguém pela primeira vez hoje na casa? Sejam bem-vindos, bem-vinda. Que ótimo, que bom. E precisando de alguma informação sobre a Casa Chico Xavier, aqui no verso dessa página já temos algumas informações, mas confessamos que elas não estão atualizadas, tá? Está em processo um novo folheto, tá? Mas podem nos procurar no final ou então ali na livraria também tem informação sobre os cursos, sobre os dias de palestras, seminários, etc. Entretanto, vamos adiantando celulares. Vamos desligar os celulares, que é para não tocarem. Se alguém tiver dificuldade em desligar e tal, peça ao companheiro da esquerda ou da direita, né? Porque não vamos pensar que só o da direita que conta, né? O da esquerda também pode ajudar, né? Tá certo? E que mais? E nós, na verdade, o nosso trabalho hoje ele já começou às 7 horas com o atendimento fraterno, né? A partir das 19, todas as segundas-feiras, aqui estão tarefeiros capacitados que estudaram para poder fazer um atendimento fraterno à luz da doutrina espírita, né? Algum companheiro, alguma companheira que precise tirar algumas dúvidas, que se sinta com necessidade do fortalecimento à luz da doutrina, venha até nós às 19 horas, tá bom? E nós temos diversos cursos na casa, de segunda a sexta-feira, não é, Consola? De segunda a quinta. Então, quem tiver disponibilidade para se engajar nesses estudos, né, nos procure também, porque de acordo já com os seus conhecimentos, nós orientaremos para que curso é mais favorável para o entendimento da doutrina. Perfeito? Depois nós temos um seminário sobre mediunidade no próximo dia 16, é um sábado, às 17 horas. No último sábado de cada mês, nós temos o Evangelho do Lar, que era o evangelho que a gente fazia antigamente somente na casa dos tarefeiros, de forma itinerante.
Agora estamos fazendo aqui, no último sábado de cada mês, às 18 horas, aberto para todos que desejem participar. Esse evangelho, ele tem, inclusive, também a finalidade, além dos ensinamentos, além das reflexões, além do suporte que nós encarnados podemos dar aos trabalhos da espiritualidade junto aos desencarnados, tem também o objetivo daquelas pessoas que ainda não fazem o evangelho nos seus lares, né? E gostariam de fazer, mas não sabem exatamente como fazer. É exatamente uma cópia. Venham, por favor, que assim aprendem como fazer, tá bom? E temos depois, no primeiro sábado de cada mês, a obra social. A obra social, que é o atendimento àqueles companheiros transitoriamente, eu costumo dizer, do lado de baixo da roda ou de um lado inferior da roda, né? Aqueles companheiros fragilizados, seja por questões de doença física, de doença espiritual, né? Então estão sempre necessitando de alimentos e roupas e etc. Então por isso nós estamos permanentemente solicitando, né? Neste sábado passado atendemos a 52 cestas, né? A casa estava cheia, com companheiros que a gente percebe frontalmente que são companheiros em extrema necessidade. Não se trata de pessoas que não querem trabalhar, como às vezes podemos pensar que são preguiçosos, coisa parecida. Não, basta ver os rostos dessas pessoas e a gente percebe que são às vezes instrumentos para o nosso despertamento, seja no campo material, seja no campo material. E o campo espiritual, na encarnação, está frontalmente ligado com aquilo que nós fazemos, dos nossos procedimentos na matéria, não é? E esses companheiros, eles chegam às 8h30 da manhã, nós nos preparamos com antecedência, fazemos uma prece, fazemos uma leitura, harmonizamos o ambiente. E às 8h30 aproximadamente, eles vêm aqui para o salão, eles tomam café também, eles vêm aqui para o salão e muito respeitosamente escutam um pouco do Evangelho. Neste sábado passado agora fomos nós e a Thelminha, né? E a gente procura fazer com uma linguagem bastante tranquila e sem questionar questões de religiosidade, porque já sabemos que a maioria não são espíritas. E nós os deixamos bem à vontade para que eles ouçam as palavras de Jesus, para que eles ouçam as palavras que embasam o caminho do bem, sem lhes dizer que eles devem se transformar em espíritas. Podem e devem continuar com a sua religiosidade, porque cada um tem o seu momento e cada um consegue andar de acordo com o seu calçado do momento, não é? Então é alguma coisa que se faz com muito carinho, com muito amor. E o que é que nos falta mais? Nós permanentemente estamos na campanha para que quem puder se associe à casa. Não existe uma cota mensal fixa. Aquilo que puder contribuir será bem-vindo. Um amigo meu dizia que de 0 para cima está ótimo, né? Se puder ser um pouquinho mais acima, melhor ainda, né? Porque a gente precisa permanentemente de pagar a luz, os ventiladores. De vez em quando um ventilador quebra, está ali um quebrado, mas já está em reposição, né? E o calor este ano não perdoou, não, né? Eu que sou um cidadãozinho aqui com 7 tendas ao redor do meu coraçãozinho, este ano a coisa pegou, mas está tudo ótimo, né? Quando a gente está sob a proteção do alto, está tudo muito bem. E que mais? Nós temos a cantina que abre. Você não fala na cantina, o pessoal lá do céu me mata. A cantina abre às 7 horas também, né? E fecha às 8 quando inicia aqui e depois reabre com os quitutes muito interessantes, todos doados por tarefeiros e não só. E esses recursos revertem em favor das despesas da casa.
Eu acho que falei tudo, não é, universitárias? O que vocês acham? Falei tudo? Esqueci alguma coisa? Não? Nada? Então agora vamos passar para a moça do aeroporto. Alimentos, já pedi alimentos, mas nós ainda não somos específicos sobre os alimentos que vamos precisar para o sábado, para o primeiro sábado de abril. Vamos fazer isso mais à frente, vamos ser mais específicos de acordo com as doações que forem chegando ao longo do mês. Nas 2 últimas semanas nós vamos orientar, olha, precisamos mais de óleo, precisamos mais de leite, de arroz, de feijão, etc, etc. Reiterando que temos os supermercados Mica, para quem preferir comprar e já deixar lá numa caixa, no Frutal, e tem mais algum lugar que eu esqueci, não sei. Bom, tá bom? Drogaria Max, em todas elas? Higiene pessoal. A higiene pessoal, tá perfeito. Bom, então agora vamos ler a página A Moça do Aeroporto, vocês vão ver. A moça do aeroporto hoje está sem voz, ela. Mas espero que... Bom, boa noite. Hoje é um dia muito alegre, porque o tema é fantástico, né? O tema é a felicidade, está todo mundo buscando, né? Então, vamos fazer o prólogo aqui do tema da felicidade. Aprendamos a dividir. Aprendamos a dividir a própria felicidade, para que a felicidade dos outros se multiplique. Observemos a natureza. O sol divide a terra, os seus raios de amor, e a terra lhe entesoura energia em favor do progresso das criaturas. A fonte divide as águas, auxiliando a vegetação que mais tarde a protege. A árvore divide os frutos com os homens, e os homens lhe estendem a espécie através do espaço e do tempo. As flores dividem o próprio néctar com as abelhas, e as abelhas lhes garantem a abençoada fecundação. Tuas horas e tuas forças, conhecimentos e recursos, quaisquer que sejam, são concessões do todo compassivo em tuas mãos, que podes repartir com o próximo a benefício de ti mesmo. Auxiliar alguém é fazer o investimento da verdadeira alegria, e toda alegria no exercício do bem é dom de vida e luz que nos aproxima de Deus. Aprendamos a dividir os depósitos do Senhor enquanto é hoje, a fim de que o amparo divino mais intensamente nos envolva, enriquecendo-nos o Espírito para que venhamos a receber com os outros e pelos outros a nossa perfeita felicidade amanhã. O livro Passos da Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A página é linda, mas o embarque para a felicidade ainda não é já, tá? Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos carnais, abrir os olhos da alma e levar os nossos pensamentos a Deus, causa primeira de todas as coisas, a Jesus, leitor e intérprete maior das leis naturais, das leis divinas, que nos envie os bons espíritos, protetores desta casa, aqueles que nos auxiliam, que embasam os nossos pensamentos, que fazem com que nós possamos tornar a nossa caminhada mais luminosa, que inspirem os nossos companheiros Bianca e Helenir, para que tenhamos um estudo de reflexão, de luz, de paz, e que nos atinja, que desperte em nós a amorosidade, o amor, a compaixão, que a tua luz esteja conosco sempre. E assim seja.
Graças a Deus. Então, Bianca, Lenilson, o tempo é todo vosso, até às 9. Então, meus irmãos, muito boa noite. Que as bênçãos de Jesus, possa vibrar aí em nossa alma. Eu fico aqui olhando, sabe, e vejo e sinto cada história que cada um já viveu, está vivendo. E quando a gente se une assim, com os corações, buscando coisas semelhantes, às coisas do Evangelho, imagine o que o plano espiritual vai fazer com essas vibrações todas. Imaginemos o que eles vão fazer com esse carinho que cada um tem por essa casa. Eu aqui perguntei para a Bianca assim: Chico já chegou? Ela falou: ele chegou aqui há muito tempo, a vibração dele já estava aqui nessa casa o tempo todo. E você sabe que só dela falar isso, parece que a minha alma se acendeu, sabe? Como acontece com a gente, ao ouvir alguma coisa que é verdadeiro, a nossa alma vibra de maneira diferente. Então está assim, nesse conjunto, porque nós não viemos trazer nenhuma novidade para vocês. Tudo que a gente vai comentar, vocês já sabem. Mas essa troca de vibração que a gente está construindo aqui é de agora, é novo para a nossa vida, Bia? É isso, boa noite. Uma alegria sempre tamanha, estar na casa de Chico. Eu estava aqui, estava pensando, o Enilson perguntou isso, eu imaginei, a casa de Chico era sempre uma casa cheia de amor, cheia de doação, cheia de energia positiva, cheia de abraço, de afeto. E essa não é diferente, A gente chega, são os abraços, os afetos, a energia de amor que vai envolvendo a cada um de nós, E aí a gente trouxe esse tema hoje, que se chama o Elixir da Felicidade. Alguém aqui já tomou algum elixir? Normalmente o elixir tem vários componentes, Então hoje a gente vai pensar um pouquinho aí nesse elixir da felicidade. Gente, a Drogaria Max não está vendendo esse elixir ainda. Se tivesse, a gente já estava lá na fila. Mas nós vamos refletir acerca desse elixir, de como que a gente pode, eu te digo que a gente não precisa nem comprar, mas a gente pode conquistar, esse elixir da felicidade. Mas a palavra que não está em alta hoje é a felicidade. O que a gente entende por felicidade? Quem pode aí falar o que acha que é a felicidade? Dizem que não é deste mundo, Dizem que não é deste mundo. Quem mais? A felicidade não é para todos. Paz, olha. Estar em paz é uma felicidade, Realmente é uma felicidade tamanha. E a gente vai encontrar lá no Bem-aventurados os Aflitos, no Evangelho, capítulo 5, a instrução dos Espíritos, Os Espíritos falam acerca da bem-aventurança de Jesus, falando bem-aventurados os aflitos, e o título é justamente esse: a felicidade não é deste mundo. E o Espírito começa a decorrer de tantos desafios que a gente vê hoje. É um texto de 150 anos atrás, mas que é atualíssimo, porque os desafios que são apresentados ali são realmente os desafios que a gente continua vivenciando, Então, o Espírito fala de todos esses desafios e fala da dificuldade que é ser feliz nesse mundo que a gente vive, que é um mundo de expiações e provas, E aí a gente começa a pensar nesse mundo desafiador, mais desafiador ainda se torna a gente ser feliz. Mas hoje a ciência já comprova, através de vários estudos, e o Espiritismo é também ciência, pesquisas
em várias universidades sobre a felicidade. Já existem até disciplinas em muitas universidades com o tema da felicidade. E eu trouxe um pesquisador de Harvard, o nome dele é Tal Ben-Shahar, e ele já tem 2 best-sellers, que é Mais Feliz e Ser Feliz. E ele dá aula de psicologia positiva e a matéria dele é A Ciência da Felicidade. E ele afirma, dentro das várias pesquisas que ele já fez, que a felicidade é uma habilidade, é uma competência que nós podemos conquistar. Então, se a gente for pensar, a felicidade não é deste mundo, não é deste mundo material que a gente vive, não é deste planeta Terra, mas a felicidade é do nosso mundo interno. É uma conquista desse mundo nosso, é uma conquista dessa paz. Porque quando a gente está em paz, a gente está feliz, né? Então a gente já achou um caminho, mas vamos ver o que a gente encontra nesse caminho, né, Lins? Aí nós vamos encontrar esse rapaz que durante o sono dele, ele foi parar lá no plano espiritual e de repente deu uma leveza na alma dele, ele estava feliz porque ele tinha visto o Cristo. E aí ele se emocionou e começou a conversar com Jesus, pedindo que Jesus o atendesse, que ouvisse ele com misericórdia, porque ele estava passando por algumas situações na vida dele que ele não estava compreendendo muito bem. Aí ele começou a relatar as desditas todas da vida dele. Senhor, meu pai abandonou o lar. A minha mãe, transtornada, se transformou numa tirana. Manda até a gente lavar as louças todo dia. Aí ele começou a relatar que os irmãos o maltratavam, o maldiziam, pegavam tudo que era dele, e ele estava sempre, sendo humilhado por aqueles irmãos. Aí Jesus, ouvindo, pacientemente aquele coração aflito, Jesus disse assim: eu te conheço, você esteve por aqui algum tempo atrás junto a amigos muito prestigiosos, pedindo uma nova oportunidade para servir na terra. Aí o rapaz, vendo que Jesus já o conhecia, ficou todo empolgado. Poxa, Jesus, então se tu já conhece a minha situação, a minha passagem por aqui, me diz, por favor, quem me colocou naquele lar onde eu me sinto prisioneiro? Jesus olhou profundamente dentro daqueles olhos. Imaginemos Jesus olhando nos olhos desse moço e disse assim: acreditando em teus propósitos de colaborar conosco, quem te enviou a família em que te encontras fui eu mesmo. Nesse instante ele sentiu-se no ar caindo e em seguida acordando na cama. Lá fora ele já ouvia os irmãos dizendo palavras impensáveis, o criticando porque ele estava dormindo ainda. Só que nesse momento o ouvir dele já era diferente. Compreendendo a mensagem que Jesus o tinha deixado, ele começou a olhar a situação que ele vivia de maneira diferente. Então, a história do moço, mas não pode ser a nossa. Em quantos momentos a gente não está refletindo, mas como é que isso está acontecendo comigo, gente? Eu sou espírito, eu vou no grupo, eu tomo passe, água fluidificada, eu estou tentando fazer o melhor que eu posso. Como é que isso está acontecendo comigo? A gente não pergunta isso, gente? Ou vocês não perguntam? A gente se pergunta algumas vezes. Então, mas olha só, quando o evangelho está aceso dentro de nós,
como o nosso olhar, ele se modifica. A gente começa a compreender que nós somos aqueles mensageiros que podem trazer a compreensão, a paciência, né? A palavra de ânimo dentro dos nossos lares. E isso é o que o rapaz fez. Aí em seguida, nós vamos para essa ilha aí. Só que antes de entrar nessa ilha, eu preciso da ajuda de vocês. Eu precisava assim de 2 pessoas que gostam de vendas, que já trabalhou em alguma loja, que tem potencial de venda, alguém que já vendeu sapatos, porque essa ilha aí, ó, o cara vai vender sapatos. Sabe por que ele vai vender sapatos? Porque, ó, ninguém nessa ilha usa calçado de tipo nenhum. Aí o dono da fábrica descobriu essa situação e mandou 2 vendedores. Tem alguém aí que gostaria de vir aqui ser um dos vendedores? Eu preciso de 2. Tem alguém animado aí? Ali, isso, venha, isso aí. Venha para cá. Mas eu não sou muito mal, né? Não tem problema. Ó, você vai ser essa vendedora aqui, tá? Tá. Então, o que você vai fazer é a partir, ó, desse potencial aqui. Então, espera aí. E cadê o outro vendedor? Tem mais alguém aí que possa nos ajudar? Se não tiver ninguém, eu mesmo vou fazer. Então, tá bom. Nós 2 vamos fazer os vendedores, tá certo? Eu sou o primeiro vendedor. Eu cheguei na ilha, vi aquele pessoal todo descalço. Aí comecei a pensar assim: puxa, mas como é que eu vou vender calçado aqui, gente? Esse pessoal todo está habituado há anos e anos e anos, está descalço. Como que eu vou conseguir vender uma sandália, um sapato? Aí eu falei assim, não tem condição. Aí esse vendedor ficou lá 2 dias, olhando a situação, pesquisando, mas ele estava assim, não vendo assim nenhum potencial que ele pudesse ter naquela ilha, porque todo mundo estava habituado a não usar sapato. Aí tá bom. O vendedor voltou, contou isso tudo para o chefe dele. Aí o chefe foi e mandou o outro vendedor, que é a nossa amiga aqui. Aí, quando você chegou lá, nessa ilha, que você viu a situação, o que tu viu lá? Otimista é aquele que consegue fazer uma dificuldade uma oportunidade. Aí, olha só que bacana. Ele identificou que se ninguém usava sapato naquele lugar, olha o potencial de venda, gente. Ele ficou louco. Ele falou assim, mandou logo um fax para o chefe, mandou um SMS, mandou uma mensagem dizendo: chefe, pelo amor de Deus, vamos montar uma filial urgente aqui nesse lugar, porque a gente vai faturar os tubos aqui. Aí, olha esse vendedor. O primeiro vendedor ó, ele era o quê? Pessimista. É aquele que consegue fazer dar uma oportunidade, uma dificuldade. Tinha tudo para dar certo, mas o olhar pessimista dele não deixou ele enxergar o mercado enorme que ele tinha na frente dele. Enquanto o outro, olha só, o otimista, que você falou, ó, é aquele que consegue fazer de uma dificuldade uma oportunidade. E muitas vezes na nossa vida não é assim que funciona. A situação está difícil. O que a gente faz? A gente deixa a criatividade, não é, funcionar, e acaba a gente conseguindo, né, transformar uma situação que era de dificuldade em uma alegria, né? Muito agradecido, tá? Depois você vai para o pagamento para ele. Tá certo? Corajosa, tá vendo? Chegou hoje e já chegou, né, acesa, com a alma acesa, né? Então, gente, muitas vezes na nossa vida é isso, gente. A situação na nossa frente está difícil, mas você, com a alma acesa, você consegue ver, não é isso?
caminhos, atalhos para resolver essas questões e acender a alma. E aí a gente começa a pensar no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, como é que funcionam as coisas. Estão vendo esse conjuntinho aí de tapete? Quando nós tivemos o nosso primeiro filho, que ele era bebê, Lenilson chegou em casa com um kit desses tapetes. Era a coisa mais moderna que tinha na época. E o nosso bebê estava começando a engatinhar. E aí foi uma história. A gente transformou a sala num tapete enorme, cheio de brinquedos, e o Hugo passava os dias ali. E começou a engatinhar, e pegava as coisas, botava na boca, e a gente começou a se preocupar. E começamos a limpar. A gente limpava esse tapete de manhã, com álcool, passava álcool no tapete todo, nos brinquedos todos. Quando era de noite, de tardinha, mais uma sessão de limpeza. E assim a gente ia, todo feliz, né? Orgulhoso, os pais de primeira viagem, achando que estávamos arrasando, né, com o nosso filho. E o Hugo começou a ficar doente. Toda hora uma gripe, toda hora não sei o quê. E aí foi uma sequência de infecções, uma atrás da outra. O pediatra perguntou, gente, uma coisa está errada, como é que vocês fazem na casa de vocês? A gente, mais que depressa, descorreu aquela sequência de limpeza. Ele falou, gente, isso está errado. Essa criança não tem anticorpos. Vocês estão tirando toda a oportunidade dessa criança criar anticorpos. Você tem que limpar esse tapete uma vez na semana. A pessoa quase enlouqueceu. Né? Uma vez na semana. Como que você limpava sua casa antes? Não era uma vez na semana? Você vai limpar uma vez na semana esse tapete. E assim, foi difícil você concordar com uma opinião dessa. Mas a gente começou a observar que realmente ele não tinha anticorpos. A gente tirava dele todos os anticorpos. E na nossa vida a gente é assim. Os desafios, as dificuldades, elas vão criando anticorpos para a gente. A gente vai criando mais robustez, mais firmeza. Quando a gente passa por algo semelhante, o nosso cérebro, o nosso corpo, as nossas memórias já sabem, eu preciso reagir assim. Os anticorpos, eles reagem assim, eles vão criando uma defesa no nosso corpo. E as dificuldades também vão criando essas defesas no nosso ser espiritual. Porque nós somos espíritos vivenciando uma experiência material. Então, nós precisamos pensar nesse ser espiritual. Então, cada desafio que vier e que vem, e certamente virão outros tantos, né? Quem dera se a gente pensasse, a partir de hoje não vem mais, mas virão. E a gente precisa olhar para esse desafio como uma grande oportunidade de aprendizagem. A gente precisa, essa primeira história de Meimei, desse rapaz, pensar que Jesus... nos dá a oportunidade, que Deus nos deu essa oportunidade de estarmos no local certo, com as pessoas certas, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para criar as nossas defesas, a nossa maturidade espiritual, né? E aí, pessoal, agora eu vou levar vocês para um ambiente militar. Você sabe que os militares, eles adoram fazer exercício físico, né? E nesse quartel tinha um sargento muito rigoroso, que ele gostava de experimentar os cadetes. Aí ele propôs o seguinte: vamos cada um pegar 2 baldes, encher de areia e esticar os braços. Vamos abrir os braços dessa forma aqui, ó. Aí todo mundo encheu os seus baldes e esticaram os braços. Agora eu quero ver qual vai ser o campeão dessa turma, aquele que vai aguentar mais tempo com o braço esticado com esses baldes com areia. Aí tá bom. Todo mundo esticou os braços, o tempo foi passando, e à medida que o tempo ia passando, os braços não iam aguentando. E aí foi embora, todo mundo baixando os braços porque não aguentava mais, mas esse sujeito aqui, ele continuava. O sargento já tinha visto que todo mundo já tinha baixado os braços,
e ele continuava de olhos fechados, com o braço esticado. Aí tá bom, o sargento chegou perto dele, foi perguntar para ele: mas como é que você conseguiu ficar tanto tempo assim, enquanto seus colegas já baixaram os braços? Aí ele falou que enquanto ele esticava os braços com os baldes, ele fazia isso aqui, ó. Ficava pensando na namorada dele, nos momentos felizes que ele vivenciava com ela. E ele trazia aquela emoção de estar com a namorada, aquela vibração boa, para aquele momento de luta. Então, os cientistas eles falam sobre isso, é uma neuroassociação que cada um de nós pode fazer. Em momentos de nossas lutas, de nossas vivências, quando a coisa está difícil, nós precisamos fazer isso. Trazer do passado um momento que a gente foi muito feliz, que a gente conquistou alguma coisa, que a gente resolveu situações para que essa vibração que está em nós vivenciamos, e essa vibração que está guardada, ela ressurge e nos sustenta, não é isso? Então, só que isso, pessoal, funciona dos dois lados. Se negativamente eu trouxer para a minha lembrança momentos de aflição, em que tudo estava dando errado, eu também recebo essa vibração. E meu corpo vai sofrer com essa situação que eu estou revivendo dentro de mim. Então, nós podemos sempre associar prazer e alegria a uma série de situações da vida para nos tornarmos mais felizes e entusiasmados. E isso, gente, já foi provado pela ciência. Fizeram experimentos e chegaram a essa solução. Então, a gente já viu aí alguns ingredientes desse elixir, né? Já vimos a necessidade que nós temos de crescer, já vimos que os desafios fazem a nossa defesa, né? Fazem a gente ficar mais forte, né? Já vimos a neuroassociação, que a gente pode pensar em coisas positivas, e agora apareceu esse rádio aí. O que será esse rádio, hein? Um rádio nos lembra o quê? Músicas, mas para a gente pegar aquela música, aquela FM top anos 80 que a gente gosta, a gente tem que fazer o que, gente? Sintonizar. Tá todo mundo sabendo. Eles estão sintonizados, né? E a sintonia é algo essencial. O que a gente anda sintonizando? Os nossos pensamentos, a nossa vivência, a nossa vida, né? Onde a gente sintoniza, a gente atrai, porque a gente é sintonizado pelas pessoas, pela energia, a gente sintoniza com o alto, a gente sintoniza com o mais baixo, né? Vamos dizer assim. Então, quando nós pensamos, nós plasmamos, né, uma tela mental, e os espíritos conseguem visualizar essa tela. Em André Luiz, nos Missionários da Luz, eles falam que essa energia, esse pensamento produz até um odor, né? E que os espíritos, se for um pensamento muito negativo, acredito que o cheiro seja bem difícil, né? E os espíritos, eles são atraídos através desse magnetismo que a gente exala, eles são atraídos e a gente vai ficando conectados de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com a sintonia que a gente faz. Quando a gente sintoniza com o bom, com o belo, certamente a espiritualidade maior, os espíritos do bem, estão ao nosso lado. Então a gente precisa estar atento. E Jesus falava para a gente uma frase muito curtinha e muito significativa: orai e vigiai. Essa vigilância, ela precisa ser com atenção. Hoje em dia a gente fala muito da atenção plena, né? De estar pleno no momento presente. Isso, essa tomada de consciência, estar consciente, faz com que a gente pense naquilo que a gente anda pensando, que a gente reflita no tipo de pensamento que a gente está tendo. E muitas vezes a gente, diante de uma situação, o nosso primeiro pensamento é muito negativo, né? A gente vai pensando negativo e as coisas vão
se conectando a coisas mais negativas. Então, se eu me sintonizo com um canal certo, um canal positivo, logicamente eu vou ter atitudes positivas. O mesmo acontece negativamente. E aí a gente pensa, se a minha mente é positiva, eu atraio para perto de mim pessoas positivas. Então, ó, mentes carregadas positivamente atraem mentes positivas. Então, quando a gente reclama que o nosso ambiente de trabalho, mas olha, o ambiente de trabalho meu é péssimo, gente. É muita gente encrenqueira, é muita gente fofoqueira, e eu tenho muita dificuldade de trabalhar lá. E por que a gente parou lá, gente? Não é? Quando a gente está num ambiente assim, a gente precisa pensar que tipo de energia eu tenho, que eu estou associando a essas pessoas. A gente não vai para um lugar, todos nós somos energia, a gente não vai parar num lugar por acaso, né? A gente para porque a gente foi atraído por aqueles tipos de pensamentos. Então, a importância da gente pensar. E aí eu estou naquele trabalho, eu não tenho como sair daquele trabalho, porque eu preciso daquele dinheiro, eu posso mudar a energia da psicosfera daquele espaço, daquele ambiente. Através do meu pensamento positivo, da minha energia positiva, da minha atitude benéfica. Então, a gente precisa pensar que estar nos locais, se eu não posso sair daquele local, é porque eu preciso estar ali. Tem uma frase que fala muito bonita, que é: floresça onde Deus te plantou. Então, que a gente possa ser uma energia positiva através da nossa mudança. Gandhi falava: seja você a mudança que você quer no mundo. Então, se eu quero mudar aquele espaço onde eu estou, eu acredito que a energia que eu trago vai modificar. E modifica, podem ter certeza que modifica, né? Isso é comprovável. E aí a gente traz um outro ingrediente que se chama, não se chama ainda, o que precisamos fazer para enfrentar as nossas dificuldades. Eu já ia adiantar. O que será que a gente precisa fazer? A gente já viu que a dificuldade é importante, não é? A gente precisa paciência, fé e oração. Oração é fundamental para a gente enfrentar os desafios, né? E existe uma palavra que se chama persistência. Joana de Ângeles, no livro Mestres de Amor, tem uma página que ela fala da persistência. E ela começa a falar como a natureza persiste. Ela fala que a gotinha do riacho, ela persiste até se tornar um rio caudaloso. Ela fala que a semente persiste até que ela vire uma árvore frondosa. E ela fala dessa persistência que todos nós temos que ter diante. Quem é que nunca pensou em desistir? Agora, a Coralina tem uma frase que ela fala: eu já pensei em desistir muitas vezes, mas ainda bem que eu não me levo a sério. E a gente é assim, a gente pensa em desistir: não vou mais não. Não vou trabalhar mais nesse lugar, não quero mais essa família, não quero mais. A gente pensa em desistir, mas ainda bem que a gente não se leva muito a sério, né? Como Coralina, e a gente continua persistindo, porque a gente sabe que as dificuldades vão fazer a gente ficar mais forte, e a gente sabe que a gente precisa disso para crescer. Então, persistência é um outro componente desse elixir. E aí você ia falar do Thomas Edison. Lenilson é bom. Queria ver se estava atento mesmo. Thomas Edison foi um mestre na persistência, né? Imaginem que para ele conseguir essa coisa maravilhosa, a gente essa semana foi visitar os pais a mãe de Lenilson, e a luz acabou, a energia elétrica lá acabou de 4 horas da tarde até 5 horas da manhã. E eu falei: Lenilson, como essa lâmpada é maravilhosa, né? A gente estava estudando lá e eu falei: como essa lâmpada é maravilhosa. E a pessoa levou mais de 1000 vezes
mais de 1000 tentativas que eram dando erradas. E um amigo falou para ele: eu acho que era bom você passar para outra invenção, porque isso aí nunca vai dar certo. Ele falou: não, eu não vou desistir, eu vou persistir, porque eu já sei que mil e tantas coisas já não deram certo, então eu estou muito perto de acertar. Então, assim, o quanto que às vezes a gente precisa ser persistente, né, na nossa caminhada. A persistência é um talento fantástico, né? Quantas vezes isso nos valeu, fez com que a gente não desistisse, que a gente prosseguisse, e depois desse esforço todo, você sente aquela satisfação, né? De não ter parado. E aí, nós vamos encontrar esse garoto, porque lá na região deles, quando chegava o inverno, o lago se transformava, né, naquela rampa de gelo. E eles gostavam muito de brincar. Então ele convidou o amigo dele para brincarem lá em cima desse lago congelado. Brincavam, quando de repente, numa parte de gelo mais fino, o amigo caiu num buraco e ficou preso embaixo daquela camada de gelo. Ele, que era pequenino, ele não sabia o que fazer. Foi até a beirada, pegou uma pedra pequena e começou a bater no gelo. Bateu, até que conseguiu quebrar o gelo e puxou o amigo. Nesse meio tempo, chegam os bombeiros. Aí o bombeiro olha aquela situação e não acredita. Como é que aquele garoto daquele tamanho conseguiu, com aquelas mãozinhas pequenas, quebrar o gelo e salvar o amigo? Aí, nesse instante, apareceu um senhor lá da região e falando assim: eu sei por que ele conseguiu. Aí o bombeiro ficou assim, né? Poxa, ele sabe. Então ele viu. Aí, olha o que o Senhor falou: não havia ninguém ao seu redor para dizer-lhe que ele não seria capaz. Sofreu as más influências. Exatamente. Então, olha o valor da criatura quando ela tem um objetivo para alcançar. Ela joga a atenção dela, o foco dela para aquela situação, e com aquela energia da persistência, ele conseguiu salvar o amigo. Então, o foco, gente, é muito importante para qualquer atividade. Imagine a gente na hora de fazer o almoço. Já deu 12:00. Aí você sabe que a turma vai chegar daqui a 40 minutos. Você não precisa ter foco para poder atender aquela situação e outras tantas de nossa vida. Cada um aqui deve ter uma história que fala disso, né? Pessoas obstinadas que não desistem, que têm o foco para atingir aquele objetivo. Nosso amigo falou de cesta básica, não falou? A casa precisa ter foco. Como é que eu vou atingir a minha cota de alimentos para encher tantas cestas básicas? Não tem que ter foco? Não tem que ter gente envolvida, interessada para atingir aquele objetivo? Então, olha como é que é importante, além da persistência, o foco que a gente coloca na nossa atitude. E aí a gente pergunta de novo: felicidade é possível, gente? É possível, né? É possível. A gente precisa aprender a lidar com todas essas situações de uma forma leve, e a gente vai encontrar, eu tenho certeza que cada um aí vai encontrar alguém que já é extremamente feliz do nosso lado, né? Cada um já conheceu uma pessoa que é muito feliz, que não tem... Você pensa assim, gente, essa pessoa não tem tempo ruim, né? Que a gente fala. A mãe de Lenilson é uma pessoa assim. Ela é uma senhora de 90 anos, a gente passou o final de semana lá, e nós chegamos lá, ela não estava muito bem, com uma infecção urinária, passando mal. No sábado, ela acordou maravilhosa. E mesmo assim, ela estava com uma infecção urinária, ela estava falando: não, mas
Jesus, ele está me abençoando, e ela vai falando, e ela vai cantando. E assim, é um exemplo de alguém que é do mesmo planeta que o nosso, né? Planeta de prova e expiação, mas que fez a vida um momento de muita alegria, de muita felicidade. E no sábado... Oi. Só que quando a gente tenta ser feliz, por exemplo, na minha mocidade, eu acompanho música, né? Daí todo mundo dizia, nossa, mas a Liana é feliz, né? A minha mãe dizia, claro, não tem o que fazer. Foi o caso do garotinho, né? Você não tinha que dar ouvido a essa fala. Né? Mas a gente precisa olhar essas pessoas que são felizes, né? Que estão do nosso lado. E aí no sábado, ela passou o sábado, ela fez bolo de banana. Imaginem vocês, uma pessoa de 90 anos, bolo de banana, bolo de batata, fez pudim e fez uma broa de milho. E 2 horas da tarde ela resolveu, com a menina que ajuda ela, ir lavar umas roupas, porque a menina... E aí você imagina uma pessoa assim, de uma vitalidade aos 90 anos, porque ela é feliz. Ela diz, eu sou muito feliz. O esposo, o pai do Lênio, desencarnou em dezembro. Tem momentos que ela chora, mas ela fala, mas eu sou muito feliz, porque eu vivi esses anos todos. Então, a felicidade né, desse nosso mundo íntimo. A gente precisa ter consciência disso. Que ela pode não estar nos desafios, nas dificuldades. Pode falar. Eu gostaria de passar às pessoas uma coisa que eu descobri que é interessante para todos os dias. Sim, fica à vontade. Pode, com certeza. Isso é muito bom. Fala aqui, ó. Fala aí. Sim, eu vou dar o direito. Tá. Olha só, eu não sou locutor, eu sou um modesto operário, sempre trabalhei com construção civil, minha vida foi voltada para o trabalho. Tudo bem, agora eu estou aposentado, tipo, não fazendo nada, só que eu faço alguma coisa. Isso. Mas nesse ponto eu resolvi pensar. E pensando sempre pinta alguma coisa. Bom, vocês sabem que nós estamos numa campanha terrível de mosquito. Olha só quantas pessoas já desencarnou o cara de mosquito, um ser tão pequeno. E o mosquito é muito difícil. Você não pode, no quintal, sair com a bomba dando bombada em mosquito. Difícil? Aí eu pensei, por que não? Eu vou forçar o mosquito vir onde eu quero. Olha só, que ideia maluco. O que fiz eu? Comprei aquele veneno para matar a formiga, aquele granulado que a formiga leva, vendendo por aí, não sei se alguém conhece ou não. Fiz um pó com aquele produto, amassei, é fácil amassar, que ele é quase bem mole, e coloquei em garrafas com essa laranja, suco de laranja. Tá? Quantidade pequena, em cada garrafa, um pouco e aquele pó. Vocês precisam ver a quantidade de mosquito que morre nessas garrafas. Impressiona. Quando os elementos passou lá na minha casa para botar aqueles produtinhos no ralo, eu chamei ele e mostrei. Falei aqui, ó. Eu boto essas garrafinhas espalhadas pelo quintal. Olha a quantidade de mosquito que eu estou matando aqui. Se fizesse no bairro todo, você imagina... quase a metade, não, pelo menos a metade do mosquito a gente mataria. Tá? Essa coisa eu mostrei, posso mostrar o canto para vocês, se quiserem lá ver. É realmente fabuloso, vale a pena. E você quase não gasta nada. Uma garrafa dessa de Fanta, um saquinho daquele de produto para matar formigas, só isso. Amassa, depois distribui pelas garrafas, pelo quintal, nos cantos, perto da cara, não tem mosquito. Ele é atraído pelo cheiro da Fanta. Ele desce. E lá ele pensa em botar no começo o filhotinho dele lá. E quando ele vai tomar, ele morre por causa do veneno. Simples. É só isso. Muito obrigado. Espero que você...
Olha só como é que é a vida. A gente vai entrar num assunto que a gente vai trazer para vocês 5 atitudes que nos fazem felizes. O primeiro exemplo está aí. A gente combinou com ele, sem vocês saberem, que ele viria dar esse depoimento aí. Então, olha só como é que as coisas se fecham. Ter a consciência de que a motivação está dentro de você. Aí, muitas vezes a gente diz assim: se a minha empresa aumentasse o meu salário, né? Como eu estaria motivado para trabalhar? Ou então você fala assim: se eu conseguisse comprar aquele carro que eu ando sonhando esses meses todos, eu estaria muito mais motivado com a vida. Então a gente vê que isso é uma ilusão, não é isso? Porque a motivação é uma energia íntima. A gente até recebe incentivos de fora, né? Mas essa vontade que nasce, que nos motiva, qual é o nome do senhor? Jabas, que leva o seu Jaba a ter essas ideias, não é? De conseguir soluções para esse mosquito. Olha só isso, gente. Nasceu de onde? Desse desejo íntimo que a gente precisa construir. Então, a motivação, ela não vem de fora. Ela é construída dentro de nós. A gente precisa entender isso, é fundamental para o que a gente deseja para frente. E aí, uma outra coisa que é essencial para a nossa vida é ter metas e objetivos. Vocês conhecem alguém de sucesso que vocês vão lá, conversam com ele e pergunta para ele: como é que o senhor conseguiu? Eu tinha metas e tinha objetivos a alcançar. Quem faz isso com a vida consegue atingir o que precisa. Então, ninguém vai se conseguir manter-se motivado se não faz isso, gente. Aí você pensa assim: na minha empresa eu tenho metas para alcançar. Tem meta financeira, meta por quantidade, tem um monte de meta, não tem? Vocês têm meta em casa? Não tem meta? Não tem o dia tal? A minha meta é no dia tal estar com todas as roupas limpas. A minha meta é todos os dias receber a minha família com um almoço pronto, gostoso, saboroso. Não tem isso? Tem um monte de meta que a gente tem e nem pensou muito, refletiu sobre ela. Mas para atingir o objetivo, precisamos de meta, gente. Qual é a meta que a gente tem referente à nossa evolução? Será que eu vou sair dessa vida menos orgulhoso? Um pouquinho. Será que eu tenho essa meta? A minha meta é amarrar esse meu orgulho com uma rédea curta para esse danado, não é isso? Não tomar conta do meu ego. Então, se eu tenho essa meta, eu vou me esforçar para atingir. Já imaginou quantas metas? E a meta, gente, é particular de cada um. Porque cada um tem uma necessidade diferente. Não é isso? Então, pensem sobre isso, para que a gente possa, ir caminhando nesse sentido. A terceira dica é: faça coisas por você. Aí a gente vai fazer uma dieta. Não, vou fazer uma dieta porque o médico me pediu que eu estou precisando fazer uma dieta. É assim que a gente fala? Eu preciso voltar a estudar, porque lá no meu trabalho eles me pediram que eu estude mais. Então a gente precisa fazer coisas por nós, né? Jesus falou: ama teu próximo como a ti mesmo. O processo de auto-amor precisa estar presente na pessoa que deseja ser feliz, né? Se a gente deseja ser feliz, a primeira pessoa que precisa ser mais importante somos nós. Isso não é egoísmo, isso é auto-amor. A gente pensar na gente, a gente fazer pela gente para que a gente esteja bem. Aí sim, quando a gente está bem, a gente consegue doar, a gente consegue ser uma companhia melhor, ser uma pessoa melhor, ser um trabalhador melhor, ser alguém melhor. Então, viva por você, viva por cada um de nós, né? Que a gente possa se olhar com mais afeto, com mais carinho. Quarta dica
tenha orgulho da sua vida. O orgulho aí é o orgulho de valorizar, da gente valorizar as coisas que a gente tem, né? De ser grato, orgulho e gratidão. Porque muitas vezes a gente já teve tantas conquistas que a gente sequer pensa nelas. Eu trabalho com uma professora, eu trabalho numa escola, e tem uma professora que entrou ano passado, em setembro. E na reunião de avaliação, no final do ano, ela teve a seguinte fala, ela falou assim: eu estou muito orgulhosa de fazer parte dessa equipe. E a gente ficou assim olhando, ela falou, durante 10 anos, depois que eu casei, eu trabalhei como faxineira na casa de várias pessoas, né? Não desmerecendo a profissão, todas as profissões são importantes, mas eu tinha um objetivo, eu queria ser professora. E o dinheiro que eu recebi, eu reservava uma parte para eu pagar a minha faculdade. Eu estudei durante 4 anos, e eu vim parar nessa escola num estágio, e hoje eu sou contratada dessa escola. Então eu tenho muito orgulho da conquista que eu tive profissionalmente. Então foi muito bacana, né? E às vezes a gente conquista aquilo e aquilo acaba, né? A gente não valoriza. Irmã, eu falo assim, eu adoro o carinho do povo. Quando eu vou cantar, que eu canto na rua, eu falo, pessoal, vamos lá me visitar, que eu quero dar um abraço para vocês. Pode me elogiar, que eu adoro. Isso! Isso mesmo! Então que a gente possa ter orgulho das nossas conquistas, né? O orgulho positivo de valorizar aquilo que a gente já conquistou. E a nossa última dica? A última dica é a respeito desse gato. Todo mundo tem uma interpretação sobre esse gato que se olha e se vê quem? Um leão. Isso, a autoestima dele está lá, não é? Tá grande. A gente precisa aprender com ela. E aí é fantástico, e quando essa sensação invade a gente se sente esse leão, porque somos o que pensamos. Então, pense certo, pense o melhor, não é isso? Porque existe uma abordagem, o pessoal que estuda a psicologia sabe que essa abordagem é muito importante. O que a gente pensa gera uma emoção. E a emoção vai gerar o quê? Um comportamento. Então, pensando o melhor sobre mim, né? A nossa amiga cantora ali, não, eu quero que o pessoal me diga assim, você canta muito bem. Porque isso vai gerar o quê? Motivação para que ela continue, né? Nessa vibração do cantar e agradar as pessoas. Então, nós somos o que pensamos. Gente, o que nós estamos pensando de nós, gente? O que nós estamos pensando de nós? A cada manhã, quando a gente levanta, o que eu estou pensando? Do que eu preciso fazer, de quem eu sou? Qual é o meu potencial? Então, se a vida não está me agradando, eu preciso fazer uma coisa importantíssima. Começa com mu e termina em dar. Mudar. Se eu não estou satisfeito, eu preciso mudar. Eu preciso acender a minha alma de tal maneira que eu vou acordar. Hoje é o dia da minha vitória. Você sabia? Hoje eu vou conquistar tudo aquilo que eu preciso na minha vida, vai ser hoje. Nós precisamos acordar, meus irmãos, acreditando que a gente é capaz. Imagine que nós somos aquele moço lá do começo da história. Alguém financiou a nossa reencarnação, acreditando nos nossos valores, naquilo que a gente acreditava. Porque nós saímos do plano espiritual acreditando, tendo fé, tendo certeza, tendo confiança. A gente saiu de lá assim. E hoje, como nós estamos cheios, vocês não acordaram hoje? Não fizeram tudo que era necessário? Não estão aqui? Então é porque nós estamos com confiança.
A confiança pode se intensificar? Pode. Quanto mais confiança, quanto mais fé, quanto mais esperança a gente alimentar em nossa alma, mais capazes nós vamos nos transformar. Porque um professor que entra numa sala com 50 alunos, se ele não tiver confiança, ele vai gaguejar. E o nosso gaguejar é quando a gente vai cuidar de nossas coisas, de nossas relações, e a gente não encontra forças que acendam a nossa alma, porque capazes nós somos, mas acreditar que somos capazes depende da vontade. É uma força interna, e essa força faz parte do nosso elixir. Vocês não vieram conhecer hoje o elixir da felicidade? Imagine que nesse recipiente nós colocamos um monte de coisas. Quantas coisas nós falamos, não é isso? Quantas coisas não foram ali salpicadas, que fazem parte dessa fórmula do elixir da felicidade. E não conheço uma pessoa que não queira ser feliz. Todos nós queremos, e nós queremos muito, porque isso, meus irmãos, é uma busca que Deus colocou em nossa alma, que nos faz impulsionar para frente. Então, vocês querem saber o que é o elixir da felicidade? O que se compõe, o que se transforma? É nisso aqui, ó. O entusiasmo é sinônimo de fé em nós e em Deus, da vontade, de confiança, o elixir maravilhoso que nos dá força e determinação para enxergar o ser divino que está dentro de nós e, consequentemente, promover nossa renovação de ordem moral. É isso que nós precisamos, desse entusiasmo do nosso amigo, não é isso? Encher a alma, porque quando a gente está motivado, gente, a gente consegue resolver a nossa vida, tudo fica mais fácil, porque quando eu digo eu sou capaz, 99% do processo nós já construímos em nós, o restante é só executar. Mas se começamos a nossa jornada sem confiança, meus irmãos, irmão, eu sempre falo assim que dentro do teu carinho, no vídeo gabonice, por exemplo, eu sou artista, vou ficar me gabando e humilhando os outros, daí que eu quero rolar negativo. Mas eu posso ter carinho por mim, espalhar o carinho e querer o carinho dos irmãos, né? Desde que o meu eu sou capaz, esse meu eu sou capaz não humilhe ninguém, né? Sim, é isso mesmo que eu precisava dessa deixa para entrar no último slide. Que esse último slide, ele fala que nós precisamos nos apaixonar. Apaixone-se. Apaixone-se pelos seus sonhos. Precisamos ter sonhos, né? Imaginar conquistas, sonhos bons, alegres, felizes. Nós precisamos de sonhos. Existem pessoas que não estão sonhando. E às vezes essa pessoa está do nosso lado. Apaixone-se pela sua família. Essa é a melhor família que poderíamos querer, que pedir a Deus. Lá estão compostas de todos os elementos necessários para que a gente possa recomeçar esses entrelaçados, né, de convivência, de amor, situações que precisam ser resolvidas do ontem. Nós estamos na nossa família, então a gente precisa se apaixonar por aqueles que estão nessa caminhada conosco. Apaixone-se pelo seu talento. A nossa amiga aqui que canta, né? O nosso amigo ali que fez uma invenção transformando um inseticida, né? Quantos talentos nós temos, gente? Vamos nos apaixonar por esses talentos e levar, às vezes, o nosso talento àquele que muitas vezes está precisando. Porque às vezes a gente não percebe
que está ao nosso lado. Apaixone-se pelo seu corpo. Às vezes não tem as formas que a gente gostaria, não é isso? Mas, gente, é através desse corpo que a gente está se manifestando na Terra, não é isso? E agindo conforme a nossa vontade. Então, agradecer, né, e se apaixonar pelo nosso corpo, né, é fantástico. Fantástico. Apaixone-se pelas pessoas. Olhar o outro como nosso irmão. Né? Às vezes a gente entra num local, uma recepção, e a gente nem sequer olha as pessoas. Às vezes a gente passa pelo porteiro, nem sequer sabe o nome daquela pessoa. Apaixone-se pelas pessoas. Olhe como são os nossos irmãos, como nós somos. Somos todos iguais, né? E a gente às vezes perde a oportunidade de conhecer amigos que serão pessoas muito importantes na nossa vida. Apaixone-se por alguém. Não espere que alguém se apaixone por você. Procure se apaixonar pelas pessoas que estão aí ao nosso lado. Hoje eu vou dizer para você que eu estou apaixonado pelo jeito que o nosso amigo toca o violão dele e canta. Eu falei assim, eu preciso aprender esse negócio, porque é muito bacana o trabalho que ele faz. Esse dia ele não veio, e eu disse, meu Deus, não quero o seu Geraldo. Não é? Você já se apaixonou também, né? Apaixone-se pelos seus pontos fortes. Mesmo que os nossos pontos fracos insistam em se mostrar, nós precisamos já olhar e valorizar esses pontos fortes que a gente tem. Cara, eu sou boa na organização. Cara, eu sei fazer isso bem. Eu sou boa nesse tempero. Eu sou bom nesse trabalho. Vamos olhar para a gente, para esse ponto forte, apaixonar por aquilo que a gente já conquistou. Apaixone-se por ser verdadeiramente feliz, porque os talentos que cada um tem já é motivo da gente se felicitar. Então hoje a gente ouve, a gente vê, a gente, não é? Todos esses potenciais e mais todos que a gente está construindo dentro de nós já é motivo para sermos verdadeiramente felizes. E para finalizar, apaixone-se por você. Esse ser que é luz. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados para sermos felizes. Apaixone-se por você. Não perca essa oportunidade e precisa ser rápido. Precisa ser rápido. E essa atitude só depende de quem? De nós mesmos. Então que a gente se olhe com mais amor, que a gente se olhe com mais paixão, com mais energia, e que a gente a cada dia, ao abrir os nossos olhos, o entusiasmo possa tomar conta da gente e dizer, esse é o meu dia, eu acordei para ser feliz. Parabéns para a palestra, né? Graças a Deus. Obrigado, Bianca. Obrigado, Renilson. Agradecemos também ao visitante amigo. E agradecemos também ao seu Jarbas, de Larapuca, que montou, que faz a infelicidade do mosquito, não é? Falamos de felicidade, é preciso falar de infelicidade também dos nossos companheiros mosquitos. Nós já estamos um pouquinho atrasados, mas eu estou provocado a falar também um pouquinho do orgulho, porque há pessoas que interpretam que orgulho é orgulho e acabou. Eu sou o defensor e faço uma analogia com o exame de sangue. Temos o DHL ruim e o DHL ou HDL bom, né? O orgulho é a mesma coisa. Se o orgulho é no sentido de felicidade própria, sem arrogância, sem individualidade, né? Achando que só você ou só os seus é que tem direito a ser felizes, aí não serve. Mas se é um orgulho coletivo, se é por graça alcançada, se é por alegria, esse orgulho está valendo, tá? Então, agora vamos passar para o momento que é muito importante e que finaliza a nossa noite de hoje, que é o passe aqui no salão, né? Já sabemos quantos benefícios podemos colher com o passe,
com o beneplácito dos bons espíritos. E então rogamos, Senhor, que estejamos preparados, receptivos, que sejamos merecedores dessas influências, dos fluidos, que possamos vir a receber, sabendo que os bons espíritos nos potencializam, dirigem ao órgão que eventualmente nós precisemos. Então, Senhor, que nós possamos focar-nos nas nossas particularidades, nas nossas fragilidades, e que os bons espíritos nos abençoem com o remédio necessário. Que assim seja, graças a Deus. Então pedimos aos tarefeiros do passe para se prepararem, por favor. E agora, para finalizar, nosso microfone já está automático, nem desliga nem liga. Para finalizar, a nossa Irene vai nos fazer a prece final de nossa parte. Muito boa noite a todos. E não esqueçam, na quinta-feira, eu não lembro se reiterei que essa palestra começa às 19h30 e é precedida pelo estudo do Livro dos Médiuns. E quem já tiver feito o Livro dos Espíritos e tiver disponibilidade, venha um pouquinho mais e assim participa também desse curso e logo em seguida da palestra. Tá bom? Boa noite. Quem tiver feito o Livro dos Espíritos é convidado a fazer o Livro dos Médiuns. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais dessa casa, aos tarefeiros e aos nossos palestrantes que nos encheram o coração de alegria, que possamos sair daqui blindados e conectados à chama divina do nosso coração. Assim seja. O que foi?